Normalmente, o José do Egito é visto como um camarada quase perfeito, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista espiritual. Será mesmo verdade isso? Confira comigo nesse vídeo. A graça e a paz, pessoal, bem-vindo aqui ao canal Teologia em Tela, eu sou o pastor Wenderson. Hoje nós vamos falar sobre José do Egito. Se José foi realmente um homem de um caráter tão ilibado assim, como foi possível ele passar por tanto sofrimento e por tanta dificuldade? De onde surgiram as perseguições? O que levou José do Egito a ser tão odiado pelos seus irmãos ao ponto deles tentarem matá-lo e, na verdade, até mesmo vendê-lo como escravo? Nós vamos ver que sim, houve algumas brechas no caráter de José do Egito que levaram ele a sofrer todas aquelas perseguições que ele sofreu tanto por parte dos irmãos quanto por parte de alguns egípcios. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia declara que todos pecaram. E obviamente não poderíamos tirar José do Egito aqui desta lista. E como aqui nós não estamos com a intenção de passar a mão na cabeça de ninguém, vamos mostrar quais foram as falhas no caráter do José no Egito que demonstram como ele é humano e bem semelhante a mim e a você. E para que você consiga entender melhor o assunto que a gente vai abordar, deixa o seu joinha, porque isso vai melhorar a sua imersão no vídeo e você vai memorizar com mais propriedade os argumentos que vamos colocar em tela. Bom, seguindo a ordem cronológica ali do Gênesis capítulo 37, nós podemos observar que a primeira falha que José apresenta no seu caráter é a imaturidade. Sim, José era um jovem imaturo, e quando a Bíblia usa a expressão sendo ainda jovem, dá a entender o escritor que ele quer mostrar que o fato de José ter cometido algumas falhas ali, alguns erros que vão ser abordados posteriormente, justifica a sua imaturidade. Aparentemente, o escritor está querendo ressaltar que a pouca experiência do José no Egito o levou a cometer alguns erros posteriores. Mas pastor, juventude e maturidade não tem nada a ver. Sim, eu sei. Calma aí que eu já vou explicar. É verdade que existem muitos jovens de 15 anos que são infinitamente mais maduros do que alguns idosos aí de 65 anos ou mais. Porém, José era assim muito imaturo, o que fica muito claro dentro do contexto, em especial de Gênesis capítulo 37. Se você comparar o José do Gênesis 37 com José, o mesmo José do Egito, lá de Gênesis capítulo 45, você vai perceber uma diferença gritante entre os dois, porque o José do capítulo 45 em diante já é um homem maduro na fé, totalmente diferente do José capítulo 37, que era mais imaturo. E você com certeza vai se convencer dessa imaturidade quando eu apresentar os dois próximos argumentos. E antes de eu apresentar os dois próximos argumentos, não se esqueça de se inscrever no canal, você precisa se inscrever no canal para que você fique sabendo sempre que nós colocarmos novos assuntos de qualidade teológica na tela do seu celular, do seu notebook ou do seu tablet. E ativa o sininho das notificações, porque assim o YouTube te avisa. E aí você vai poder ter mais acesso a novos conhecimentos. O próximo problema no caráter de José era a fofoca. Sim, José era um baita fofoqueiro. E quem poderia imaginar isso? Mas se você prestar atenção na leitura do seu texto, lá do Gênesis capítulo 37, você vai observar que ele levava más notícias dos seus irmãos ao seu pai. José simplesmente ignorava as boas notícias, ele só levava má notícia. Não é o típico fofoqueiro, aquele que só vê o lado ruim das pessoas, aquele que consegue transformar até mesmo coisas boas em pontos negativos. Eu fico imaginando que José ficava ali na espreita, observando o trabalho dos irmãos. E se eles faziam alguma coisa que era boa, alguma coisa que realmente ajudaria a família, o José do Egito se mantinha em silêncio e não falava nada. Porém, qualquer erro que os irmãos cometessem, o José ia lá e contava para o pai, até de uma maneira mais elaborada ainda para chamar a atenção. Essa é a impressão que me passa quando eu vejo ali que José trazia más notícias dos seus irmãos. E eu sei que os irmãos de José realmente não eram flor que se cheira. Porém, será que José não tinha nada de bom para relatar ao seu pai? Eu duvido.
E se José realmente levasse coisas boas dos seus irmãos, o escritor não teria motivo para esconder, ele simplesmente diria: José trazia notícias, José trazia o relatório daquilo que os irmãos faziam. Mas não, o texto faz questão de esclarecer que José trazia as más notícias. Mas é agora que vai aparecer, na minha opinião, o pior defeito no caráter de José. José era um tipo de usurpador, sabe? No sentido de uma pessoa que tira vantagem dos outros em cima daquilo que ele tem de melhor. O José do Egito tinha pelo menos 2 benefícios se comparado com seus irmãos. O primeiro era que José era o preferido de Jacó. E o segundo era que José tinha o dom para sonhar e para interpretar os sonhos. Posto isto, imagine você na seguinte situação. Você está no seu ambiente de trabalho e o seu chefe, já idoso, chega dizendo que pretende se aposentar logo e por isso vai levantar um substituto para o seu cargo. Então temos um quadro ali onde haverá uma vaga de chefia aberta e você é a pessoa mais experiente do grupo. Porém, existe um novato na empresa que você sabe que tem a admiração, o amor e o respeito do seu chefe. E embora você tenha muito mais experiência do que ele, você acredita que o seu chefe está propenso a nomear esse novato por causa do amor e do carinho que ele tem por ele como o seu novo substituto, desconsiderando assim toda a experiência e todo o esforço de trabalho que você colocou nesta empresa durante anos de dedicação. E é por isso mesmo que você teme que o seu chefe o escolha ao invés de escolher você. Para piorar a situação, numa bela manhã de sol, esse novato chega na sala de reunião com todos os funcionários ali presentes e começa a relatar o sonho que ele teve naquela noite, dizendo: pessoal, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que estávamos todos aqui na sala de reunião e cada um tinha um relatório em mãos, mas o relatório de todos vocês se inclinaram perante o meu relatório. O que será que isso quer dizer? O que será que significa isso? Eu queria tanto entender o sentido desse sonho. Será que Deus está falando alguma coisa? Pois então, foi justamente isso que os irmãos do José do Egito sentiram. Eles viram José dizendo que ele tinha sonhado que os feixes dele se curvariam perante o feixe de José. Ele sonhou também que 11 estrelas, a lua e o sol se curvavam diante dele. E veio com a seguinte pergunta: o que será que significa esse sonho? É óbvio que a interpretação para eles ali era clara e José estava tentando se mostrar como alguém que era superior a eles. E é justamente aí que José usa os seus dons e as suas habilidades para tentar tirar vantagem, proveito sobre os seus irmãos, sobre a sua família. E esta tentativa do José aproveitar destas vantagens que ele tinha só fez com que os irmãos o odiassem ainda mais. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: eu não estou querendo aqui minimizar a maldade no coração dos irmãos de José, porque o que eles fizeram foi altamente reprovável e horrível. Também não quero aqui demonizar o José do Egito, que ele era sim um rapaz bom, de um bom caráter, que era um pouco imaturo e que cometeu alguns erros na sua juventude. E os irmãos que eram mais velhos deveriam ajudá-lo, orientá-lo, fazer com que ele entendesse melhor todo o contexto que ele estava vivendo, o que na verdade não aconteceu. Nenhum deles usou de sabedoria. Porém, o misericordioso Deus, sabendo da grande fome que estava por vir, usou toda essa problemática da vida de José e da família do José no Egito para tratar com o coração e com o caráter deles, a fim de que eles fossem salvos da grande fome que viria. Pensa se José, com aquela idade, com aquele caráter, com essa forma de ser, viesse a se tornar um governador. Com certeza ele iria governar em causa própria e não ajudaria ninguém. Porém, todo o sofrimento pelo qual ele acabou passando em consequência da sua imaturidade, das suas fofocas e da maneira como ele tratava os irmãos, fez com que Deus usasse essas problemáticas e permitiu com que ele fosse tratado no seu caráter. José se tornou mais temente a Deus, José se tornou mais responsável, José aprendeu, talvez de uma maneira muito dura, talvez realmente de uma maneira muito difícil, a amar mais a Deus, a valorizar mais a sua família. Ele deve ter sentido muita saudade dos seus irmãos. Com certeza a Bíblia demonstra que ele sentiu muita saudade deles e também do pai, e isso permitiu com que José
voltasse ainda mais o seu coração para Deus. E quando ele veio a se tornar governador sobre o Egito, ele já era um homem altamente sábio, respeitável e fez com que toda uma nação, aliás, ele fez com que várias nações fossem salvas por meio da sua atividade. De igual maneira, eu quero que você pense o seguinte: toda a problemática que nós estamos vivendo hoje pode ser fruto de algum desvio no nosso caráter ou algum erro que cometemos. E isto significa que nós precisamos nos autorresponsabilizar. É necessário parar de murmurar, de reclamar e aprender com as nossas circunstâncias. E aprender e a desenvolver um caráter ainda melhor com as dificuldades que nós viermos a enfrentar. Tenha bom ânimo, Deus é contigo, assim como ele foi misericordioso com José no Egito, assim como ele foi misericordioso com toda a família de Jacó, assim também ele vai ser misericordioso comigo, ele vai ser misericordioso com você que está aí do outro lado da tela. Pois assim como Deus preparou o caráter de José e transformou a vida daquele jovem, assim também Deus tem preparado o nosso caráter para que possamos estar preparados no dia em que Ele nos chamar. Amém? Eu só tenho apenas um lembrete: se inscreva no canal e deixe o sininho ativado. Desse jeito você vai me abençoar muito. Se quiser me deixar alguma sugestão, escreva nos comentários, porque eu vou deixar o like e ainda vou deixar um coraçãozinho, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço e fiquem com Deus.